Olha só, pavio de pólvora e próximo a explodir. Essa é a situação do sistema socioeducativo de Cuiabá, o Pomeri. Um local que deveria ressocializar menores infratores. Isso não vem se cumprindo e é cada vez maior o número de menores envolvidos em crimes. São muitos os questionamentos quanto às punições e o sistema de recuperação desses menores infratores. Ontem, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas fizeram mais uma rebelião no Pomeri. E um deles fez um colega de quarto refém. Uma das exigências dos menores infratores, foi a compra de cigarros, que foi determinada pela juíza que fazia as negociações. O ato da magistrada revoltou os agentes da unidade que se sentem ameaçados pelos menores infratores. É o que mostra com exclusividade o repórter José Porto. Você comigo na tela, por favor. Roda. A rebelião começou por volta das 8h30 da noite, logo após o jantar. No retorno para os alojamentos, os internos da ala 6 fizeram um colega de refém e ameaçaram matá-lo com o uso de um chuço, uma arma artesanal feita dentro da unidade. Segundo agentes monitores, durante a visita do último domingo, 2 menores acabaram brigando e um deles tentou matar o outro. Nesta segunda-feira, o que estava jurado de morte se vingou, fazendo o colega de ala refém com a ajuda de outros internos. O BOP, o Batalhão de Operações Especiais, foi acionado, além de outras viaturas da Polícia Militar. A juíza da Infância e Adolescência, Gleide Bispo, também foi chamada a pedido dos menores rebelados. O BOP chegou a efetuar 2 disparos de efeito moral e ameaçou entrar na ala para libertar o menor que estava como refém. Uma ambulância do SAMU também foi para o Complexo Pomeri, como é conhecido o centro socioeducativo. Mas a juíza conseguiu reverter a situação depois de uma conversa com os menores. Depois de quase 2 horas de negociação, inclusive com o apoio de 3 viaturas do BOP dentro da unidade de internação de menores em Cuiabá, a juíza responsável pela vara da infância e adolescência acabou tomando uma decisão que chamou a atenção de todos. Ela determinou a compra de um maço de cigarro como parte das exigências desses menores para pôr fim à rebelião e para que eles também pudessem libertar o menor que estava mantido como refém. O agente que saiu para comprar o cigarro não acreditava na determinação que recebeu. Estava muito nervoso. Eu me sinto constrangido, porque é uma situação que não tem nem como descrever. Eu me sinto impotente diante de uma situação como essa. O meu serviço aqui é como o agente socioeducativo, né? A gente procura manter a disciplina, a ordem dentro do complexo, porém nós estamos sujeitos a esse tipo de... vou passar por esse tipo de constrangimento. Eu estou cumprindo uma ordem absurda, porque se eu não cumprir essa ordem, né, vem retaliação para mim e para os demais colegas também. Isso é inadmissível. Compactuar não é proibido, né? Cigarro para menores de 18 anos. Então o que eu estou fazendo? Eu estou cometendo um crime. E fazendo passar por uma coisa que me está causando constrangimento. O presidente do Sindicato dos Agentes Monitores afirma que a situação na unidade de menores passa dos limites e a decisão de permitir a entrada de cigarros extrapola todo o trabalho feito na unidade de disciplina e cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está um absurdo eu vou falar para você, essa palhaçada que está acontecendo dentro do Pomeri, que os adolescentes, eles manipulam, como eu já falei as outras vezes, manipulam a situação. Exigiram isso do sistema, da juíza? Exigiram da juíza e nós agentes fomos contra a situação, porque isso vai gerar para outras alas, outros
o bloco, outras unidades vão descobrir isso aí e vão fazer a mesma coisa. E vão começar a exigir esse tipo de negociação, vão pegar um adolescente... Cigarro vai estar no pacote aí de benefícios para menor infrator. Exatamente, nós estamos na lei brasileira que fala que menor não pode fumar, é proibido fumar, e dentro do socioeducativo, que é para socializar esses adolescentes, está entregando cigarro para o adolescente. Onde vamos parar? A juíza pediu isso, presidente? Pediu, foi feita a negociação, porque esse adolescente, hoje de manhã nós estivemos aqui com o sindicato para fazer uma mobilização, nós vamos fazer uma mobilização em virtude até desses problemas que estão ocorrendo todo dia, diariamente ocorrendo. Nós vamos fazer aqui, já convido vocês a participar, sexta-feira, às 9 horas da manhã, estaremos aqui na frente para manifestar isso aí. E não tem mais condições, chegou a gota d'água. Se a secretaria, o governador não olhar aqui para o Pomeri, vamos fazer sexta-feira aqui na frente, e em seguida, se não formos atendidos essas reivindicações, vamos fazer uma greve, porque não dá para continuar dessa forma. Não é a primeira vez, não. Já entregaram aí, foi de maço de cigarro já. E aqui não saiu na imprensa, mas já foi feito esse tipo de ação. Os adolescentes, eles estão fazendo isso porque já sabem. O artigo 243 do ECA é claro quanto ao ato de vender ou permitir, mesmo que gratuitamente, a criança ou adolescente qualquer substância que causa dependência física ou psíquica. No caso, o cigarro é uma delas e prevê pena de 6 meses a 2 anos de prisão mais multa. Quando questionada sobre a permissão do cigarro na unidade de menores, a juíza alega que fez isso para preservar a vida. Os meninos têm boa relação comigo, eu cheguei, eles me viram lá, disseram que queriam negociar, eu falei para eles que só negociaria se eles entregassem o refém e a arma, eles entregaram. Chegaram a alegar o porquê que fizeram esse menino refém, doutor? Algum conflito, me parece, com a equipe de agentes do plantão de ontem. Tiveram um conflito com eles alegam que deixaram ele sem comer o dia inteiro e sem tomar água. Acho que teria uma briga que um outro teria ameaçado um de morte, que hoje se vingou também, a senhora chegou a ouvir essa história? Não, acho que a reclamação que eles fizeram foi só essa, realmente, de que no plantão de ontem, não no de hoje, eles ficaram sem comer o dia todo e sem tomar água. É a reclamação deles. Aí hoje eles fizeram isso justamente para chamar a atenção, para que eu viesse aqui, porque eles me chamaram o dia inteiro e ninguém me deu o recado. Há sempre essa imposição deles, ou certo, uma posição deles muito forte no complexo. A senhora está sempre presente aqui. Hoje vem inclusive o BOP. Essa unidade está cada vez mais, digamos assim, chamando a atenção das autoridades, doutora. A relação, na verdade, assim, já melhorou bastante, né? Eu acho que nos últimos tempos houve uma melhora significativa. Agora, enquanto a unidade vai passar por reforma, agora a Secretaria de Justiça vai reformar, vai adequar, vai inaugurar a Várzea Grande, acho que diminui o número de meninos aqui, é importante que isso aconteça para diminuir também a relação de tensão. O que foi preponderante, doutora, para que eles pudessem se render e terminar com essa situação, já que eles estavam armados com chuços aí e ameaçavam matar o outro menor? Não, eles não impuseram nenhuma resistência, não. Na hora que eu cheguei, eles já disseram que iam se entregar. Eu disse a eles que não teria conversa sem entregar o refém nem as armas, e eles entregaram prontamente. Agora, um fato estranho, doutora, que aconteceu, que a gente presenciou, a entrada de cigarro na unidade, que seria um pedido deles, e a gente queria saber se a senhora autorizou isso ou se foi o secretário, como parte da negociação, como parte cigarro. Da negociação. Como parte da negociação. Agora, isso é possível, doutora? Só um cigarro para eles fumarem como parte da negociação. Melhor do que morrer alguém, né? Doutora, não são menores? Não, mas o que você acha? Que se matasse... Em relação à vida, né? Mas são menores. Dentro de um critério de ponderação, você tem que ponderar o que vale mais. Né? Você sempre preza pela vida, mas... Exatamente. Mas não é complicado, doutor, tomar essa decisão? Pois é, mas para salvar o adolescente, né, fazer o quê? E também para acabar com o clima de tensão rápido, né, não vejo mal, não.
Isso demonstra cada vez mais, digamos assim, um poder deles e uma preocupação maior que a justiça tem, doutora, sobre esses menores? Não. Acredito que os menores, os adolescentes, na realidade, nós temos que encará-los como vítimas e de uma sociedade que não os protege, de uma sociedade que não dá a eles o mínimo de direitos, né? Inclusive de estar em uma unidade socioeducadora de verdade. A senhora já tinha tomado alguma medida desse tipo, doutora, autorizando até a entrada de cigarro? Não, a que entrada a gente percebe... de cigarro não, você está equivocado. Eles pediram para fumar um cigarro. O maço foi para um cigarro que foi entrando. Seria a mesma coisa, doutora? Um cigarro só, não é um maço de cigarro, entrada de cigarro, quando você fala, parece... Entrou um maço de cigarro, não é? Mas não foi dado para eles. Você tem que saber que não foi dado, não foi entregue. Foi como negociação, entendeu? A senhora fez o controle disso? Sim, com certeza. Ficou calma aí, doutora? Ficou, tranquilo. Tá? Obrigado, doutora Gleide, pelas informações. Portanto, doutora Gleide Bispo aí, agora é uma decisão aí que ela, segundo ela, tomou aí essa decisão da entrada de cigarro, né? A gente percebeu que ela não gostou muito dos questionamentos, mas a gente percebe uma certa revolta aí por parte dos agentes. Ela determinou, porque foi feita a negociação para liberar o adolescente. Agora não sei se foi uma armação dos próprios adolescentes, porque eles simulam tudo. Nós já falamos isso, mostramos vídeo na televisão, inclusive no teto cadeia neles, já mandamos esse vídeo, que eles simulam brigas, simulam tudo. Agora, eu acho, na minha visão, é a simulação. Se pegou de refém, fez a simulação, porque eles estão com abstinência aí dentro. Nós, agentes, estamos fazendo um trabalho assim muito rigoroso. Aí eles estão reclamando que estão até passando fome aí dentro, que é tudo mentira. E vem com essas situações. Aí chegaram a esse ponto de, na minha visão, que eu acho que é uma simulação, para poder fazer exigências. Agora, tão tranquilamente, chegou o BOP aí, nem fez nada, não fizeram nada e se entregaram. E estão fazendo essa exigência. Cigarro, quer fumar. Quer dizer, eles já pediram visita íntima, já pediram celulares, telefonia para o Poder Judiciário e hoje exigiram cigarro e parece que foi liberado. Vai ser liberado. Vai ser liberado porque agora já prometeram, se não cumprirem, eles vão quebrar todo, Palmeirim. E aí, como que fica? Agora é um contrassenso. Aí lá na frente, os agentes são culpados. Olha, aqui no estúdio eu recebo o presidente do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, Mauro César Souza. Muito bom dia. Essa situação que está o Palmeirim, o que dizer dentro do ponto de vista do senhor? E tem alguns pontos a serem questionados, mas ao que o senhor acompanhou da matéria, o que dizer para a sociedade? Bom dia. Realmente é uma situação bastante preocupante. Preocupante porque nós percebemos que o sistema está refém daqueles adolescentes infratores que estão ali para cumprir uma medida socioeducativa. Permitir o uso de substâncias entorpecentes, seja ela que forma for, contraria frontalmente o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. A juíza, dentro da sua convicção, dentro do momento de crise vivenciado lá no sistema socioeducativo, ela tem outras medidas que poderiam ser tomadas com relação aos adolescentes que rebelaram lá dentro do sistema, mas jamais contrariar o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. O EC é muito claro, ele proíbe, ponto. É proibido. Bastante. O próprio repórter citou aí o artigo 243, que é terminantemente proibido, seja quem for. O Estatuto não diz se é autoridade, se é comerciante, seja lá quem for. É proibido o fornecimento de substâncias que causem dependência química ao adolescente. Bom, e o cigarro se enquadra dentro desse critério. Exatamente. Mas foi liberado. Foi liberado. Aí eu pergunto, como é que fica a situação do orientador que está na unidade socioeducativa, que no meu ponto de vista está extremamente falido, mas o menor fala, eu quero cigarro. Ele fala, não, mas eu não posso dar, pode, a juíza liberou. Não abriu aí um precedente? Era um momento de crise, mas o momento de crise não tira agora o direito deles de terem o cigarro, quando uma vez já foi autorizado. Ou estou errado? Com certeza. Não só esse momento de crise
possibilitou essa exceção e que ela, no ponto de vista do Estatuto, gera uma série de consequências, e aí bem colocado pelo presidente do sindicato, que o orientador, as pessoas que trabalham lá no sistema socioeducativo, acabam desmoralizados. Mas aí tem uma visão completamente desmoralizados perante a orientação que o próprio Estatuto oferece para o sistema socioeducativo. Pois é, aí chega um familiar no dia de visita e leva uma carteira de cigarro. Opa, isso não pode entrar. Pode, a juíza autorizou. É essa exceção. Eu falo, abriu um precedente. É permissivo, né? Quer dizer, não, é permissível a partir do momento em que se permitiu, né? Como é que uma juíza que regula o sistema, né, autoriza a entrada hoje de cigarro, amanhã de celular, e aí outros objetos vão sendo oferecidos a esses adolescentes que estão ali cumprindo uma medida socioeducativa, que existe um plano de atenção institucional a esse adolescente elaborado pelo próprio sistema socioeducativo, que orienta toda a condução desse adolescente lá no cumprimento da sua medida socioeducativa. E os orientadores, eles estão ali para fazer cumprir o que foi acordado quando o adolescente foi apenado. Então, os orientadores, eles ficam numa situação bastante complicada a partir de agora. Eu acho que assim, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, do qual a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que hoje administra o sistema socioeducativo, ela faz parte do Conselho, ela tem que dar uma explicação para o Conselho Estadual. E o Conselho Estadual vai exigir do próprio Tribunal de Justiça também uma posição em relação à posição da juíza, no sentido de permitir que isso aconteça dentro do sistema. Eu acho que a permissão de momento, ela abriu aí um precedente para uma permissão constante. Né? Bastante perigoso. Bastante perigoso, porque você pode contestar agora qualquer decisão contrária a essa por parte do orientador, que está cumprindo o dever dele. Não pode entrar o cigarro, não, mas a juíza autorizou. Quer dizer, autorizou na negociação, quer dizer, na negociação pode. A verdade é que não pode em situação nenhuma. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Mas qual é a opinião do senhor em relação ao atual modelo de ressocialização do Estado? Precisa passar por uma reformulação. Nós estaremos agora no dia 10 e 11 em Brasília, participando de um momento de planejamento do sistema socioeducativo na questão do atendimento. Nós estamos, inclusive, acompanhados da assessora jurídica, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, a conselheira do Conselho Estadual da Criança, a Ana Márcia, que vai estar acompanhando toda essa discussão de elaboração para remodelar esse sistema. A própria juíza já disse aí que o sistema está passando por reformas estruturais. Várzea Grande precisa urgentemente concluir o seu centro socioeducativo para que essa lotação que hoje nós temos aí no sistema socioeducativo, ela seja amenizada. E o antigo Pomeri já foi demolido, hoje já está com uma outra dinâmica de atendimento ao adolescente, mas ela precisa passar por uma reformulação. E é isso que nós, enquanto Conselho Estadual, também estamos discutindo, junto com o Conselho Nacional, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, em Brasília. O menino ou a menina, ele é menino e menina ou ele é adolescente? Não, o Estatuto é bastante claro quando define criança de 0 a 12 e adolescente, aí seria adolescente de 13 a 18 anos. Tá, mas a pergunta é a seguinte, o menino, ele é um adolescente ou ele está na faixa etária até os 12 anos? O menino? Não, o menino, a criança até 12 anos, seja ela menino ou menina. Aí o menino, tá? Então, o adolescente, menino ou menina é de 13 a 18 anos. Então o menino é só na questão É a terminologia, né? É terminologia de sexo, né? Isso, menino exatamente. E menina. Questão de gênero. Não, eu estou fazendo essa pergunta porque a juíza fala de menino, né, na reportagem, quando se trata de adolescentes. Então, não há erro na terminologia colocada. É um menino, mas é um menino adolescente. É um homem, né? Então, em razão da complexidade física dele, é um homem. Então está errada a terminologia colocada. Com certeza. Como menino. E menino é aquele que brinca de carrinho, solta pipa, esse é o menino.
né? O adolescente, ele já passou dos seus 15, 16 anos. Ele já não é mais um menino. Inclusive já vota, né? Mas não responde pelos seus atos, pelo que faz. Aliás, o senhor é a favor ou contra a redução da maioridade penal? A redução da idade penal no Brasil, na verdade, a idade penal no Brasil ela começa aos 12 anos. Quando a criança deixa de ser criança e passa a responder como adolescente a partir dos seus 13 anos. A partir de uma advertência que evolui até uma medida mais grave, dependendo do ato praticado pelo adolescente. Sim, mas partimos do princípio... Ele vai para a internação se ele cometer um ato de atentado à vida. Na verdade, hoje, o perfil do adolescente que está no socioeducativo, ele é homicida, ele é latrocida, ele é estuprador. Quer dizer, então, a medida adequada para esse adolescente cabe ao judiciário. Por isso ele é denunciado pelo promotor, mas quem decide qual medida de internação adequada para esse adolescente é o judiciário. A pergunta que eu faço é a seguinte: o senhor é a favor ou contra a redução da maioridade penal para quem já tem o direito de votar, ou seja, a partir dos 16 anos? Não, o Conselho já deliberou, acompanhando a decisão do Conselho Nacional da Criança, de que a redução da idade penal não favorece a ressocialização. O Brasil tem um histórico de proteção à criança e adolescente. O Conselho Estadual ele não é a favor da redução da idade penal, até porque, como eu já disse, a idade do adolescente começa aos 12 anos. Então, ele começa a ser responsabilizado pelos seus atos a partir de 13 anos de idade. E até os 18 anos, eles podem sofrer uma medida de internação e ficar 3 anos dentro do sistema. Se cumprido esses 3 anos, é necessário uma ampliação maior, depende do juiz e o próprio Estatuto da Criança determina isso. Mas o senhor disse que o sistema, o Brasil, ele tem o hábito, o costume, a cultura do Brasil de ajudar, de preservar esse menor. Foi isso que o senhor disse. A infância. Então, se partindo desse princípio, a juíza pediu para entregar o cigarro para preservar a vida de um menor. Mas, evidentemente, ela contrariou a orientação maior, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No sentido, como ela própria colocou, no sentido de preservar vidas que poderiam estar sendo, naquele momento, sendo afetadas, né? Ela entendeu que essa é a medida mais adequada. Só que ela teria condições de aplicar uma outra situação, enquanto autoridade máxima dentro do sistema, de isolamento, de retirada daqueles adolescentes que estavam rebelados, né? Mas não jamais permitir que o cigarro ou outra substância qualquer adentre o sistema e coloque a vida não só dos adolescentes, mas dos orientadores também em risco em razão dessa atitude. Eu quero agradecer o senhor pela vinda do senhor ao programa. Eu vou